Fala moçada, beleza? Professor Giovanni aqui dando sequência na zoologia. Já estudamos os répteis, as aves e nesse momento então convido você a acompanhar aí o estudo dos mamíferos. Em relação ao estudo dos mamíferos, temos aqui como exemplo um ouriço cacheiro. Vamos dar uma olhada nas características gerais. Em relação às características gerais dos mamíferos, podemos destacar a presença de glândulas mamárias. Então, uma característica marcante aí, presença de glândulas mamárias, presença de dentes, de pelos, encéfalo bem desenvolvido em relação a outros animais, então vamos observando aqui um encéfalo mais desenvolvido, a homeotermia que nós já observamos lá nas aves, aqui também permanece a questão de ser animais de sangue quente, animais que controlam a sua temperatura corporal. Controlar a temperatura corporal é algo interessante. Isso permite explorar mais ambientes, inclusive ambientes de clima mais frio. Só que isso tem um custo. Animais que são homeotérmicos, animais que controlam a sua temperatura, precisam comer mais vezes, ou seja, mais recorrente, por conta que consomem mais energia, gastam mais energia para manter esse sangue quente, para manter o controle da temperatura. Em relação, por exemplo, a um réptil, a um anfíbio, a um peixe que são ectotérmicos, que não controlam a temperatura corporal. Consequentemente, isso traz desvantagens, mas ao mesmo tempo traz vantagens também, porque ser ectotérmico, como é o caso de peixes, anfíbios e répteis, isso faz com que eles gastem menos energia para sua manutenção metabólica. Outra característica é a presença de diafragma. O diafragma é um músculo associado à respiração que você encontra somente nos mamíferos e está associado ao processo de trocas gasosas, porque ele permite aumentar aqui o volume. Uma vez que ele aumenta aqui o volume, isso permite a inspiração, porque inversamente proporcional ao volume nós temos a pressão. Então, quando o diafragma desce, aumenta o volume. Se aumenta o volume, diminui a pressão interna. Então, você consegue inspirar. Quando o diafragma sobe, acontece que o volume aqui diminui. Se o volume diminui, aumenta a pressão. E aí você consegue expirar. Então, o diafragma, um músculo encontrado nos mamíferos. Visualizamos aqui a presença de hemácias que são anucleadas, também uma característica aí de mamíferos. Podemos observar ainda uma dentição, características, dentes incisivos, caninos, premolares e molares, e também a questão da epiderme queratinizada. Então aqui citamos características gerais. Vamos seguindo e a gente vai destacando alguns pontos aí que são bem importantes. Diria que esse é um ponto alto da nossa aula, que vai ajudar você a resolver exercício. Algumas coisas eu vou trazer como um algo a mais. E aí eu falo para vocês, olha, isso aqui é para você ver uma vez na vida. Mas isso aqui não. Isso aqui é importante que você lembre, senão você vai ter dificuldade para fazer exercício. Com relação a revestimento e proteção, você tem ali a pele dos mamíferos. O nome mamíferos indica uma das características exclusivas, animais aí que possuem mamas, Então, desse grupo, as fêmeas possuem glândulas mamárias desenvolvidas. Os machos também, só que são glândulas mamárias que não são desenvolvidas. Então, você vê ali uma parte de gordura, um ducto que leva o leite, a presença de mamilo. O mamilo nem sempre é observado em mamíferos. Nós temos, por exemplo, o ornitorrinco, que produz leite, a fêmea produz leite, mas não tem mamilo. O filhote vai ter que lamber o ventre ali da mãe, A mãe vai suando o ventre e o filhote vai lambendo o ventre ali da mãe. Então, alvéolos locais ali, local onde o leite vai ser armazenado. Então, tá aí uma característica importante. Os mamíferos machos também têm glândulas mamárias, como eu comentei, mas elas estão atrofiadas e não fabricam leite. Então, características importantes em relação aos mamíferos. Nós dividimos os mamíferos em grupos. Então, 3 grupos. Os prototérios, prototeria, também chamado de monotremado, como é o caso do ornitorrinco e da equidna. Então, temos aqui 3 grupos. Os prototérios ou monotremados, eles são bem interessantes, porque se você for estudar o ornitorrinco, ele tem um bico tipo um bico de pato. Ele tem uma cauda tipo de um castor. Então você fica olhando e fala, poxa, isso é um mamífero? Isso é uma ave? O que é isso, É um mamífero primitivo. É um mamífero que bota ovo com casca.
É um mamífero que ele apresenta ali a questão, né, da presença da glândula mamária, mas sem mamilo. Daqui a pouco a gente vai trazer aí mais características em relação a esse grupo. Os prototérios, também chamado então de monotremados, são mamíferos que botam ovos. Temos mamíferos chamados de marsupiais ou metatérios, são os mamíferos que têm aquela bolsa, também chamada de marsúpio, onde vai terminar o desenvolvimento ali do seu filhote. E os eutérios, também chamados de placentários, aí compreende a maioria dos mamíferos, então, que tem placenta, que são placentários, também chamados de eutérios. Características gerais aqui, né, em relação a mamíferos monotremados. Então, vamos falar de características gerais agora, só que mais específicas. Começamos pelos monotremados ou prototérios. Vamos falar então do ornitorrinco e da equidna. É suficiente você lembrar o nome desses dois aqui, tá? O ornitorrinco e a equidna, principalmente o ornitorrinco, que aparece mais. Não possuem placenta e útero, são todos ali, né, que botam ovos, né? Então eles botam ovos, eles vão botar já um ovo com casca, ovíparos, né? Encontrado somente na Oceania. Então, aqui a questão de botar um ovo com casca, são ali ovíparos. Mamíferos metatérios ou marsupiais, então podemos citar cangurus, a gente já pensa no canguru, né? Mas, por exemplo, um gambá é um metatério ou marsupial, cangurus, coalas, gambás, cuícas são mamíferos aí metatérios ou marsupiais. Possui placenta rudimentar e ali um útero duplo, né? Os filhotes nascem pré-maduros e completam o seu desenvolvimento naquela bolsa chamada de marsúpio, né? No interior de uma bolsa ventral chamada de marsúpio. Então nós podemos organizar aqui dessa maneira. Você tem aqui uma ideia, né? Quem é o ornitorrinco, professor? Quem é a equidna? Então, os mamíferos monotremados ou prototérios, placenta ausente, marsupiais ou metatérios, placenta rudimentar, e os eutérios, uma placenta verdadeira. Eu fiz um resuminho aqui para vocês do que eu considero importante de cada um desses grupos. Então, com relação aos monotremados, quando eu falo então monotremados, lembre-se dos mamíferos aí que botam o ovo com casca, os prototérios, né, ou monotremados. Mamíferos são ovíparos, ornitorrinco e a equidna. Então, mamíferos com cloaca apresentam uma homeotermia imperfeita. Então, veja que interessante, né? Curioso. É um mamífero, mas tem uma homeotermia imperfeita. É um mamífero que bota ovo com casca, é ovíparo. Excretam ácido úrico. A nossa excreta é ureia. Mas você tem os mamíferos aqui, prototérios ou monotremados, que excretam ácido úrico. Não tem placenta, não tem cordão umbilical. A questão deles excretarem ácido úrico provavelmente está relacionada a botar um ovo com casca, já que o ácido úrico é a excreta nitrogenada menos tóxica. E eles têm que manter essa excreta nitrogenada dentro do ovo ali, junto com eles ali, naquele alantoide, né? Mas é uma excreta que assim, permite que seja armazenada dentro do ovo por conta da sua baixa toxicidade. Podemos então chamar de mamíferos monotremados ou prototérios. Em relação aos marsupiais, também fiz um resumo aqui que eu considero importante. Ponto alto da nossa aula, esses resumos aqui. Os marsupiais, podemos citar então o canguru, coala, gambás. Os filhotes nascem imaturos, placenta rudimentar. A gestação ela é incompleta, inicia-se no útero e completa-se numa dobra da epiderme chamada de marsúpio. Os filhotes nascem imaturos. Então lembre-se dos metatérios ou marsupiais. E por último nós temos aqui o grupo dos eutérios. Como eu disse, os eutérios, maioria aqui então dos mamíferos, eutérios ou placentários, já tem placenta, desenvolvimento dentro do corpo da mãe, nascem bem desenvolvidos. Vamos falar um pouquinho mais dos eutérios, já que esses são grupos mais numerosos, né, o grupo mais numeroso dentro dos mamíferos. Vamos dar uma olhada aqui em relação à classificação. O grupo dos eutérios abrange quase todos os mamíferos. São vivíparos e têm placenta bem desenvolvida. Então, os eutérios são vivíparos. Os prototérios, eles são, os monotremados, eles são ovíparos. Nós temos aqui os xenartros,
como os tamanduás e preguiças, seus dentes são pouco desenvolvidos. Aquele momento que é um algo a mais para vocês. Não precisa você decorar isso aqui, é só para que você veja isso aqui uma vez na vida, né? O ponto alto da nossa aula está naqueles resumos que eu fiz. Aqui nós temos os insetívoros, como a toupeira e o musaranho, que são pequenos e com focinho longo e comem insetos. Então temos aqui o tamanduá mirim e o musaranho como representantes aí. Roedores, ratos, capivaras, cutias, esquilos, possuem 2 pares de dentes incisivos bem desenvolvidos, adaptados a roer e também, né, são herbívoros. Temos como exemplo aqui os esquilos. Podemos citar ainda lagomorfos, né, coelhos e lebres, possuem 2 pares de dentes incisivos, também são herbívoros, né, e podemos citar ali como exemplo, então, a lebre. Na sequência, em relação à classificação dos mamíferos, observamos os carnívoros, lobos, cães, gato, leões, ursos, lontras, onças, guaxinins, raposas, têm caninos bem desenvolvidos. Então, a presença de canino bem desenvolvido é associado a esse hábito, né, carnívoro. Podemos citar, né, os quirópteros, como os morcegos, que apresentam ali os membros anteriores desses animais transformam-se em asas. Então, você observa aqui o lobo-guará e a presença aqui do morcego. E ainda os proboscídeos, os elefantes, o nariz e o lábio superior formam uma tromba. Os dentes incisivos superiores formam as presas, são herbívoros. Podemos citar ainda os artiodáctilos, bois, porcos, girafas, cabras, camelos, como exemplo ali a lhama, né? Lhamas, hipopótamos são herbívoros com número par de dedos e de cascos. Caramba, professor, uma coleção, né, de classificação aí dos mamíferos eutérios. Sim, para que você possa ter, né, passear aí pela classificação e entender que é um grupo realmente bem numeroso. Temos ainda os perissodactílos, como cavalo, zebras, antas, rinocerontes, são herbívoros, têm cascos e número ímpar de dedos, né? Então, citamos aí como exemplo, né, as antas. Os cetáceos, que são os golfinhos e baleias, são aquáticos com os membros anteriores transformados em nadadeiras. Então, podemos citar uma infinidade de mamíferos aqui eutérios. Ainda temos os sirêneos, como os peixe-boi, é aquático, herbívoro e possui nadadeiras. Seguindo nessa classificação ainda, chegamos nos primatas. Nos primatas nós temos lá o tárcio, que é um prosímio, né, o loris, macacos e os seres humanos. Possuem 5 dedos com unhas e cérebro bem desenvolvido em relação ao tamanho aí do corpo. Nós vimos aqui então mais esse grupo aqui citando os primatas, que nós temos os seres humanos como exemplo, mico-leão da cara dourada, e encerramos assim então mais uma aula. Agradeço aí sua presença e até mais.